Bom, vamos lá, querido. A gente já está 5 minutinhos aí atrasado. Bom dia a todas. Bom dia aí, Ângela, Lili, Célia, Cristina, Lúcia, Viviane. Deus abençoe. Esperamos algumas irmãs aí que já estão chegando. Após ontem, né, uma noite de bênçãos, né? Podemos matar as saudades. Eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Vamos lá. Então, vamos orar, então? Amém? Vamos lá. Pai amado e santo, Deus bondoso, Criador dos céus e da terra, amado da nossa alma, eu quero te louvar, meu Senhor, e te engrandecer na beleza da tua santidade, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, por tua infinita misericórdia. Pai querido, Pai bondoso, queremos te honrar, meu Senhor, te louvar, te agradecer, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem sido fiel para conosco, ainda que não mereçamos. Senhor, eu quero te agradecer pela vida das minhas irmãs, pela vida, Senhor, da nossa igreja, pela existência da nossa igreja, Senhor, pelas nossas famílias, por todos ao nosso redor. Senhor, sabemos que temos enfrentado dias difíceis, mas a tua presença, Senhor, e o teu abraço constante, Senhor, na nossa existência, tem tornado tudo muito mais tranquilo, tudo mais ameno, Senhor, porque verdadeiramente o teu abraço faz toda a diferença, a tua presença é que nos sustenta. Pai amado e santo, se conosco e continua, Senhor, a nos orientar segundo a tua boa e maravilhosa palavra. Abençoa o nosso dia, abençoa cada uma das minhas irmãs nesse momento, Senhor, que a tua palavra possa, Senhor, já estar sendo regada nos nossos corações dia a dia. Obrigada por esse privilégio, por essa honra, que é poder, Senhor, estar aqui juntamente com as minhas irmãs, para aprender um pouco mais de Ti, para falar um pouco mais de Ti. Ser conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridas, vamos lá. Está todo mundo me ouvindo? Amém? Sim, tá ótimo, amém. Amém. Vamos lá, queridas. O nosso Oi. texto hoje, a gente vai falar, né, sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, não é? Está em Mateus, queria que vocês deixassem aberto, por favor, em Mateus, capítulo 20. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Eu leio, as irmãs acompanham, por favor. Mateus 20, versículo 1, eu continuo lendo. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E ele lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram, os que tinham sido contratados primeiro esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bom, eu tenho certeza, né, que todas vocês, né, já leram essa parábola, né? Eu tenho certeza que né, somos leitoras da palavra de Deus, e a gente entende que toda vez que a gente lê a palavra, sobretudo em relação
a essa questão, né, de entendimento daquilo que o Senhor Jesus quer passar para nós, né, a gente precisa fazer algumas considerações, né? E eu lembro nas nossas primeiras aulas, né, dessa revista, falando sobre o significado de parábola, né? E eu lembro de ter falado sobre a didática, né? Uma das aulas, se não me engano, acho que foi a primeira ou a segunda dessa lição, falando sobre o que seria uma parábola. Eu sei que a maioria de nós, né, como as irmãs aí estão presentes, tem noção do que é uma parábola, mas colocar em palavras realmente é um pouco difícil, né? É um pouco difícil. Mas o que são parábolas? Né? Parábolas são pequenas narrativas, né? Pequenas narrativas usadas para nos transmitir uma lição, ok? E Jesus, ele utiliza esse recurso, né? Essa alegoria, que é a parábola, né? Para nos mostrar o entendimento acerca de algum assunto, ou seja, ele quer esclarecer algo, né, para um determinado grupo de pessoas, e ele utiliza esse recurso, né, que é a explanação acerca de uma parábola. Ele começa a fazer determinadas comparações, ok? E ele faz essa narrativa fazendo pequenas comparações. Se nós formos ver aqui logo no primeiro versículo, nós temos: pois o reino dos céus é como um proprietário, ou seja, ele quer fazer as pessoas ali ao redor dele entender, né, acerca do reino dos céus, o que seria esse reino, né? Como chegaria ao entendimento daquelas pessoas a grandiosidade desse reino. E justamente é isso que eu acho muito interessante, né? Como Jesus era inteligente, cara, ele era muito inteligente. Ele pegava algo grandioso, né, e transmitia para as pessoas de uma forma muito simples, de uma forma muito pormenorizada, né? E ele se utilizou da parábola. E ele utilizou essa pequena narrativa para transmitir aos seus discípulos, né, uma lição de moral, uma verdade que deveria permanecer cravada nos corações daqueles homens. Então, ele se utiliza das parábolas, que nós vemos a parábola da dracma perdida, a parábola, enfim, do filho pródigo, e muitas outras parábolas que a gente vê na palavra de Deus. E justamente aqui no capítulo 20, né, nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Vejam bem, no primeiro versículo ele fala: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Vamos lá. Normalmente, né, a gente precisa entender por que Jesus está falando justamente dessa forma e para aquele grupo de pessoas. Ele está ainda na Galileia e ele está se preparando para entrar em Jerusalém. Ele está se preparando para entrar em Jerusalém. E ele está ali com seus discípulos, né? E justamente com seus discípulos tem sempre uma multidão, né? Por vezes um pouco maior, por vezes um pouco menor, mas Jesus, ele raramente está sozinho. E ele está falando com aqueles discípulos acerca, mais uma vez, do reino dos céus. E é interessante como ele quer passar essa verdade para os seus discípulos, tratando justamente de algo tão peculiar para o povo de Israel, naquele contexto, que é a questão da vinha, né? Nós sabemos muito bem o que é uma vinha. Uma vinha é uma plantação de videiras, né? Ou seja, plantação de uvas. E nós sabemos que a base econômica de Israel era necessariamente, né, nós sabemos, né, pelo contexto histórico, né, por algumas características da época, que ela era basicamente ela era baseada na agricultura, ok? Na agricultura e na pesca, né? A agricultura, né, os dois elementos básicos, né, principais são a uva e o trigo, da onde nós temos o vinho e o pão, ok? E a pesca, né, onde eles tiravam do mar o seu próprio sustento. Então, assim, a gente entende que Jesus ele usa muito contextual para fazer com que aqueles homens entendam uma verdade tão grandiosa acerca do reino dos céus. E é interessante, quando ele fala, né, logo no versículo... no primeiro versículo, quando ele fala, o reino dos céus é como um proprietário. Veja bem, o reino dos céus, ele se assemelha ao proprietário da vinha. O reino dos céus não é como a vinha, não, ele se assemelha ao proprietário. Então, ele está falando da grandiosidade desse reino, é muito interessante isso, né? Da grandiosidade desse reino comparado ao dono da vinha. Então, ele está apontando o reino dos céus para o dono do reino dos céus, para aquele que tem o maior interesse em mostrar o que é realmente esse reino dos céus, né? Em revelar essa verdade aos homens ali presentes, e a nós, graças a Deus, nesses últimos dias. Muito bem, então ele fala no versículo 2, ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Vejam bem, esse proprietário, ele tem uma vinha, e se nós entendemos que a vinha era um recurso, né, muito utilizado pela população por conta do vinho que ali era produzido, das uvas que ali eram colhidas, né? Então era uma época de colheita, então ele queria que as pessoas fossem trabalhar naquela vinha. Vejam bem, ele combina, né, com aqueles homens e ele combina um salário, né, com aqueles homens porque ele vai até esses homens.
Ele vai até esses homens. Vejam bem, isso nos fala do constante convite que o Senhor tem para nós, da insistência que ele tem, né, em estar sempre com o coração aberto, com seus braços abertos, para nos acalentar, para nos trazer para perto. A Bíblia fala que não foram os trabalhadores que foram atrás do dono da vinha, não. Foi o dono da vinha que saiu bem cedo, e se nós considerarmos um dia de trabalho, né, de um judeu, ele começa logo com o raiar do dia, né? Então, a primeira hora ali, né, nós temos a questão terciária, né, que fala da primeira hora, a terceira hora, a hora nona, a hora sexta, né, temos essa divisão. Então, nós entendemos que ele saiu bem cedo atrás de pessoas para trabalharem para a sua vinha. Muito bem. Então, ele ali faz o primeiro convite. Ele convida as pessoas para irem trabalhar na sua vinha e ele combina com eles um denário pelo dia de trabalho. O que é um denário? O que é um denário? O denário, ele era uma moeda de prata, né, moeda mesmo de prata, que correspondia a um dia de trabalho braçal, tá? Era isso que significava um denário. Então, normalmente as pessoas, naquela época tinha inclusive uma lei que dizia o seguinte, né? Por aquele dia trabalhado, aquele trabalhador deveria receber o salário devido naquele mesmo dia, porque aquele dinheiro que ele tinha naquele dia é que traria um sustento para a sua casa, ok? Então, ele precisava trabalhar e receber naquele dia. Então, o denário era o pagamento devido, ok? Por aquele dia de trabalho, ok? Então, muito bem. Então, ele combina pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Ok, primeiro grupo contratado, foram todos para a vinha para trabalhar por um denário, ok? Uma moeda de prata que valia, né, por um dia de trabalho braçal de um trabalhador comum da época. Muito bem. Versículo 3 diz assim: por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Muito bem. Vejam aí que, novamente, o proprietário da vinha, ele sai da sua propriedade e ele vai à praça, né, atrás de outros trabalhadores. Vejam bem, e quando ele fala aqui que os trabalhadores estão desocupados na praça, tenta imaginar comigo, era justamente assim que acontecia. Até pouco tempo, né, acredito que lá pelo sertão, para alguns lugares mais longínquos, né, ainda existe essa prática, essa situação. O que acontece? Há um local onde ficam trabalhadores ali durante o dia todo, né, à espera de algum contratante. E era justamente isso que acontecia nessa época. As pessoas se reuniam em determinado lugar e ali iam vários proprietários, iam vários contratantes, né? Eu preciso de alguém que plante, que venha arar a minha terra, eu preciso de alguém que venha me ajudar na venda do peixe, eu preciso de alguém que venha, enfim, limpar a minha casa, vamos dizer assim. Então, eram trabalhadores que se reuniam em determinado local à espera de alguém para contratar-lhes. Então, o proprietário da vinha, ele sabia exatamente onde encontrar essas pessoas, ok? O proprietário da vinha, ele sabia exatamente onde encontrar aqueles trabalhadores. Veja que interessante, né? A gente sabe, né, que a palavra do Senhor nos diz que nós não escolhemos o Senhor, foi Ele quem nos escolheu. Amém? E a palavra do Senhor também diz que há um plano de salvação para todo aquele que nele crê, para todo aquele, né, que almeja receber essa vida eterna, de ser abraçado por esse plano de salvação. Então, veja que constantemente nessa parábola é o proprietário da vinha que vai ao encontro dos trabalhadores. E ele os encontra desocupados às 9 horas da manhã. Já havia passado algumas horas e, novamente, está ali o proprietário da vinha querendo contratar aqueles trabalhadores. Muito bem. Versículo 4. Ele lhes disse, vão trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Veja bem, no versículo 2, ele combina um denário, ok, de salário por aquele dia, né? Um pagamento por aquele dia de trabalho. Ele combina um valor monetário. E agora aqui no versículo 4, ele fala... eu vou lhes pagar para o segundo grupo, ok? O segundo grupo que ele contrata. Eu vou lhes pagar o que for justo. Ele não fala que vai ser um denário, ele não fala que vai ser meio denário, ele não fala que vai tirar a terça parte de um denário, amém? Ele não fala nada disso. Ele apenas combina o que for justo. E aqueles trabalhadores aceitam e vão trabalhar na vinha. Muito bem.
O próximo versículo diz, continuando no versículo 5, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Vejam bem, do versículo 2 ao versículo 6, nós temos pelo menos aí 5 convites. Nós temos cinco aparições desse proprietário indo atrás desses trabalhadores. Amém? É interessante, né, a insistência desse proprietário em buscar trabalhadores para a sua vinha. É interessante a insistência desse proprietário em perceber que existiam naquela praça pessoas desocupadas, pessoas que estavam à procura de trabalho, esperando ainda por alguém para lhes contratar, e ainda não havia aparecido ninguém. Ou seja, isso é muito interessante quando a gente para entender, né, acerca da nossa real necessidade, ok? Da nossa real necessidade diante do nosso Pai, diante do próprio Deus. Mas muitas vezes a gente não entende essa grandiosidade, né? Como é que eu posso dizer? Às vezes a gente não entende, né, como essa busca se dá. Porque quando a gente olha para nós, a gente fala assim, nossa, eu não merecia tamanha misericórdia, eu não merecia esse plano de salvação tão magnífico. O que seria de mim se não fosse o Senhor? Né? Que a gente possa olhar lá atrás, nesse momento, e entender e visualizar um momento em que, assim, o Senhor sempre nos viu, o Senhor sempre nos visualizou, o Senhor sempre nos enxergou, o Senhor sempre esteve à nossa busca. Mas quando foi realmente que nós paramos e olhamos para Ele? Né? No momento da nossa salvação, no momento que nós abraçamos esse plano de salvação, levantamos a nossa mão e resolvemos abraçar esse plano, né, e realmente servir a Cristo. Foi quando esse proprietário olhou para nós e viu a nossa real necessidade. Amém? O proprietário da vinha, ele entendeu que aqueles homens ali estavam em busca de algo, e só ele poderia dar naquele devido momento, naquele exato momento. E é interessante como o proprietário, ele não desiste. Ele poderia muito bem voltar para a sua casa, ficar apenas com aquele primeiro grupo, que com certeza não foi um grupo grande, foi até pequeno. Ele poderia ganhar muito mais, né? Ou seja, tendo poucos trabalhadores que trabalhassem mais, ele já tinha combinado um denário, e eles trabalhariam muito ali, com certeza o trabalho seria feito. Mas é interessante como o proprietário, ele ele enxerga a necessidade, amém? A necessidade daqueles trabalhadores. Pois bem, vamos lá. No versículo 8 diz, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Aqui a NVI, né, ela omite para nós uma informação que as Bíblias mais tradicionais, mais antigas, nos trazem. Diz exatamente assim, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário antes do findar do dia, antes que o dia acabe. Aqui na NVI, nós não temos esse pequeno termo, né? Mas nas Bíblias mais antigas, nós temos essa peculiaridade. Então, nós conseguimos enxergar a preocupação do dono da vinha, amém? Em que aqueles trabalhadores recebam o salário devido pelo trabalho realizado. Ou seja, o dono da vinha quer que aqueles trabalhadores recebam, né, o seu pagamento e voltem para suas casas com aquilo que poderia trazer-lhes o devido sustento. Ok? Há essa preocupação do dono da vinha com os seus trabalhadores, né? Ou seja, eu preciso ser justo, eles precisam receber alguma coisa, eles precisam realmente receber, né, lá o devido dinheiro lá, né, para levar o sustento para dentro das suas casas. Ou seja, há uma real preocupação do dono da vinha para que esse pagamento fosse feito ainda em tempo oportuno. Amém? Em tempo oportuno. Vejam bem, e no versículo 9 diz, vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Muito bem.
À primeira vista, né, quando a gente para analisar, né, esse versículo, a gente, logicamente, né, eu queria analisar com vocês agora esse versículo, logicamente, esse versículo nos traz uma ideia meio que de injustiça. Vocês concordam comigo? Pode dizer amém? Eu posso ouvir o amém de vocês? Amém. Amém. Isso, Amém. isso aí. Amém. 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 Gente, fala comigo, de vez em quando parece que eu estou falando sozinha aqui. Mas é amém. Parece um pouco injusto, parece. Como é que uma pessoa sai, o dia está amanhecendo, e ela é contratada por um denário para trabalhar numa vinha, né? E ele está lá trabalhando, o sol nasceu, o sol esquentou, o sol queimou lá as costas do camarada, queimou a cabeça lá do camarada, o camarada ficou todo marcado, né? Houve uma força ali, né, braçal, ali aplicada na terra, naquela colheita, né, na vinha lá do proprietário, e aí, de repente, vem alguém, vejam bem, né, primeiro houve, logo de manhã cedo, o primeiro grupo, depois às 9 horas, depois ao meio-dia, não é verdade? E depois às 3 horas, ou seja, e às 5 horas ainda teve gente que foi contratado também. Ou seja, se um dia de trabalho de um judeu normal terminava às 18 horas da tarde, amém? Às 18 horas, eles trabalharam apenas 1 hora. Você percebe isso? Apenas 1 hora. E agora, na hora do pagamento, ele vai receber a mesma coisa por aquele que trabalhou o dia inteiro? Não, isso está errado. Isso está errado. Eu e você pensaríamos assim. Às vezes a gente, né, lê a Bíblia, nossa, não, mas é a justiça do Senhor, o Senhor foi justo. Mas se nós estivéssemos na mesma condição, com certeza nós pensaríamos da mesma forma. Ainda que nós não viéssemos a falar, né? Não, eu vou ficar quietinha aqui, senão eu vou perder o meu denário, não vou levar o sustento para minha casa. Né? Mas não, eles olham assim e falam, eles com certeza começam a pensar, eles se queixam de verdade, como que esses que chegaram às 5 horas da tarde, trabalharam apenas 1 hora e vão receber a mesma coisa que eu vou receber. Não é justo. Realmente, queridas, pela lógica humana, não é justo. Não é justo. Pela lógica, na nossa dimensão pequena e tacanha, não é justo. Mas a lógica de Deus, ela é diferente. A lógica de Deus, ela é imensa. A justiça de Deus, ela ultrapassa a nossa mentalidade vã e pequena. Amém? Às vezes a gente tem a incrível mania, eu sempre costumo dizer isso, né? De pegar Deus no seu supremo poder, na sua plenitude, sendo ele o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A gente tem a incrível mania de pegar esse Deus e colocar, né, dentro de uma caixinha chamada humanidade. Não vai caber, não vai caber. A nossa imaginação, a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa concepção de mundo não vai abarcar essa grandiosidade. Por isso que algumas coisas, né, a gente sempre vive buscando algumas respostas e nós não vamos ter. Algumas respostas nós não teremos aqui. Uma vez uma pessoa falou assim, mas você se contenta muito com a não resposta. Eu falei, não é que eu me contente com a não resposta. Não é que eu me contente. Aquilo que eu tiver que buscar para ter as minhas respostas, né, sanadas, aonde eu vir onde eu consigo enxergar que há uma possibilidade de resposta, eu vou atrás sim. Mas existem algumas situações que não vai ser revelada a nós agora, porque a nossa mente não vai abraçar essa ideia, nós não vamos conseguir entender. Amém? E a lógica de Deus, ela é muito além da nossa. A lógica de Deus, ela é infinitamente maior. Uma vez, há muitos anos atrás, né, eu lembro, eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra na igreja, e eu falava sobre a lógica absurda de Deus. Como é que pode essa lógica absurda de Deus? Porque ela é absurdamente grande, ela é absurdamente inexplicável, ela é absurdamente majestosa. Né? Como é que quando você está mal, você dizer que está bem? Né? É a lógica de Deus. Como é que quando você está fraco, você dizer que está forte? É a lógica de Deus. Como é que você não tem nada e ainda assim você glorificar a Deus e demonstrar alegria? É a lógica de Deus. Por quê? Porque nós temos o Carlos, né? Desculpa, trouxe aqui quinta-feira agora uma palavra muito, muito peculiar, muito, muito interessante, né? E ele falava, né, sobre Paulo, quando falava, olha, aprendi a contentar-me com o que tenho. Né? Ou seja, por quê? Porque a lógica de Deus está muito além do meu entendimento. E é isso que nós entendemos aqui nessa parábola. Né? Aqueles homens, com certeza, se sentiram injustiçados. E quantas vezes nós nos sentimos da mesma maneira? Quantas vezes, né, em relação a várias situações da nossa vida, nós nos sentimos da mesma maneira? Quantas vezes a gente trabalha tanto na obra, quantas vezes a gente se dedica tanto a tantas coisas na nossa vida,
e o resultado não sai como nós esperamos. Quantas vezes a gente, né, ora, jejua, busca, faz por aqui, faz por ali, né, luta tanto pela nossa família, luta tanto por um projeto, luta tanto por alguma coisa que você almeja tanto na vida, e quando você está assim com as mãos praticamente já tocando naquela devida situação, né, para acontecer, para sanar a sua vontade, né, de conquista, e de repente vai tudo por água abaixo. Aí a gente pensa, né, a maioria de nós não vai falar, né, porque nós aprendemos que não devemos murmurar. Mas a nossa mentalidade, né, a nossa imaginação, a nossa mente lá dentro, lá no fundinho, naquele quartinho que só a gente tem a chave, outras vezes a gente pensa, meu Deus, poxa, isso não foi justo. Quantas vezes a gente não pensa assim? Ou então, meu Deus, será que eu sou tão errada para merecer isso? Ou para não merecer isso? Né? É muito complicado, às vezes a gente pensa dessa maneira, né? Mas ainda bem que nós temos a graça maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas, e nós não permitimos que esses pensamentos continuem, né? Porque eles meio que confrontam a nossa fé, confrontam a nossa razão, na maioria das vezes. E essa parábola, ela traz justamente essa verdade para nós. A nossa justiça, como a palavra de Deus diz lá, eu até anotei aqui, em Isaías 64, versículo 6, quem puder abrir aí, depois ler para mim, pode ir abrindo, depois eu vou pedir para alguém ler, lá em 64, versículo 6, fala que a nossa justiça, ela é como trapos de imundícia, ou seja, algumas versões têm imundície, algumas versões têm imundícia, ok? Então, assim, a nossa justiça, ela é como trapo de imundícia, ou seja, ela só serve para limpar a nossa sujeira, vamos dizer assim, porque é para isso que serve um pano de chão, né? É um trapo sujo, é um pano que não serve para nada. A nossa justiça não serve para nada. Por quê? Porque o reino de Deus está muito além disso. Aqueles homens que trabalharam o dia inteiro se sentiram injustiçados, mas eles não entenderam, né, que aqueles outros grupos que chegaram após eles tinham a mesma necessidade. E é aí que eu queria, né, parar com vocês. Eu até fiz aqui rapidinho, né, não sei se vocês vão conseguir verificar, mas, tipo, só para vocês entenderem e gravarem aí na mente de vocês. Vê se vocês conseguem enxergar aí. Ó, mais ou menos isso aqui. Mérito versus necessidade. Sobe mais um pouquinho, Cat. Aqui. Isso, tá bom. Aí eu queria que vocês gravassem isso na mente de vocês, ok? Que fala mérito versus necessidade, ok? É esse paradoxo que essa parábola traz para nós. Aqui não está sendo abraçado o conceito de mérito, não, mas é o conceito de necessidade. Aí eu queria que você parasse comigo agora e pensasse, vamos analisar um pouquinho a necessidade desses homens. Vamos lá. Aqueles homens que foram contratados logo assim, no raiar do dia, eles não tiveram a sua expectativa sanada? Amém ou não amém? Amém. Então, eles, poxa, Amém. né? Ou seja, poxa, mal começou o dia, já consegui um trabalho, né? É como aquela pessoa que fala assim, nossa, eu comecei a estudar agora para concurso, já passei, já fui classificado, olha que maravilha, né? Nossa, eu comecei a trabalhar já com 14 anos lá, como jovem aprendiz, e nossa, já passaram poucos anos, eu já fui efetivado, olha que maravilha. Olha que maravilha. Poxa, eu né, eu entrei agora na empresa, tenho 1 ano de casa, né, e já fui promovido. Maravilha. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso. Não é maravilhoso? É uma bênção. Agora, vamos pensar naquele que está estudando já há tantos anos e não tem o mesmo êxito que você. O mesmo êxito que nós, né, vamos dizer assim. Né, que está lutando por um lugar ao sol, vamos dizer assim. Pensa nessas pessoas que tiveram a sua expectativa sanada logo no raiar do dia. Opa, consegui trabalho. O sustento da minha casa para hoje está garantido. Olha que bênção. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Agora, pensem naqueles que, por algum motivo, tiveram uma noite mal dormida. Pensem naqueles que, por algum motivo, nem conseguiram dormir. Pensa naqueles que, porventura, indo para a praça, onde estavam os outros trabalhadores, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, e chegaram um pouquinho mais tarde, não tiveram a mesma oportunidade que aquele primeiro grupo teve. Pense naqueles que estavam ali esperando, né, que por algum motivo se ausentaram ou não entenderam o convite do proprietário da vinha, né, e chegaram depois,
e não foram abraçados, né? E não foram abraçados pelo mesmo convite, pelo primeiro convite. Eles estavam ali sentados, esperando a mesma oportunidade que o primeiro grupo. Eles estavam ali na expectativa, eles estavam ali sofrendo, esperando. Meu Deus, o dia está correndo e ninguém aparece para me oferecer trabalho. Isso também, queridos, implica em esforço. Quando aqueles homens estão ali na praça, sentados, esperando por alguém para vir até eles e contratar-lhes por um denário, por uma moeda de prata, queridos, era algo assim, para nós hoje é surreal. Para nós hoje é surreal. É aquela pessoa que fica lá no trânsito, né, e fica vendendo aquelas balas, não sei, né, ou fica tentando, enfim, de alguma maneira, né, querendo o seu sustento, e é uma mãe de família, né, um pai de família, não sei, né, é claro que existem muitas pessoas, né, que estão ali e agem erradamente, né, enfim, mas muita gente está ali porque realmente necessita, e estão ali lutando para comprar 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, e a gente sabe que hoje em dia, R$ 10, não dá para você comprar 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão, não dá, de tão caras que estão as coisas, de tão caras que estão as coisas. Então, eles estão ali trabalhando para ter o que comer naquele dia, para pelo menos fazer um lanche. Aí eu pergunto a vocês, aqueles trabalhadores que estavam ali, uma oportunidade, estavam alimentando uma expectativa, estavam ali esperando por uma oportunidade, estavam ali sofrendo, estavam ali persistindo. Aí chega novamente o dono da vinha e olha mais um grupo, vê um grupo diferente e fala, por que vocês estão aqui? Aí nós vemos a resposta de um deles, ninguém nos contratou. Ou seja, ninguém olhou para nós, ninguém nos deu importância, ninguém lembrou de nós, ninguém me deu a oportunidade. Você consegue perceber isso? Eles também estavam trabalhando. Não estavam trabalhando? Não havia um esforço? Qual o esforço? O esforço de exercitar a paciência, o esforço de exercitar a esperança, o esforço de persistir. Persistir. E aí, olhando, né, para a nossa vida cristã, a gente pensa lá nos nossos pais da fé, né, que eles começaram lá atrás, né, lá nos primórdios do Evangelho, né, quando começaram a fazer as primeiras plantações dessa semente maravilhosa que é a palavra de Deus, e nós estamos frutos, né, dessa palavra, dessa semeadura, né, vamos dizer assim, e a gente às vezes, né, se acha assim, uau, né, nós estamos tanto tempo na igreja e tal, a gente pensa que isso é alguma coisa, mas não é, porque se a gente for parar para analisar a palavra de Deus, né, lá quando fala, né, nos evangelhos, quando Jesus está lá na cruz do Calvário, eu fico pensando, né, naquela oportunidade incrível, naquela oportunidade ímpar, naquela oportunidade sublime, naquela oportunidade sobrenatural que aquele ladrão da cruz teve. Ele não teve uma vida com Deus, não. Ele teve uma vida de erros. Ele com certeza não foi bem orientado, ou se foi bem orientado, não quis abraçar a boa orientação, preferiu entrar por um caminho tortuoso. Enfim, a gente não sabe o que sucedeu na vida daquele homem. Mas a palavra de Deus nos diz que ele estava ali para morrer naquela cruz, mas ele estava no lugar certo, ao lado do seu Salvador. E ele enxergou naquele homem, estava numa posição de maldição, que era o próprio Jesus. Ele percebeu ali a sua última oportunidade. E enquanto o outro ladrão, do outro lado, né, ficava mexendo com Jesus, né, perturbando a cabeça de Jesus, vamos dizer assim, né, você não é o Salvador, você não é o Messias, você não opera prodígios e maravilhas, desce daí da cruz, salva a gente também. Você não salvou a tanto, salva nós também. E o outro, na mesma hora, fala, cala tua boca, tu não sabe o que está falando. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Ele percebeu a justiça que suplantava o seu pensamento, a sua mentalidade. E ele aproveitou aquela última oportunidade. E quando ele olha para Jesus e fala, ele percebe que ali diante dele está um rei. Ele percebe que ali diante dele está o dono da vinha. Ele percebe que ali diante dele está o Senhor da vida dele. E ele vira para ele e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu imagino aquele olhar, né, de Jesus olhando para ele naquele momento, fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vejam bem, aquele homem alcançou
a mesma oportunidade ímpar e maravilhosa que eu e você, que muitas vezes nos achamos tão justos. Aquele homem, ladrão, na cruz, ali, né, crucificado, ensanguentado, ele alcançou a mesma oportunidade de salvação que os patriarcas lá da antiguidade. É claro que ele estava diante do Messias, né? São contextos diferentes, mas o plano de redenção se apresentou para ele na mesma proporção. O conhecimento de Deus, a visão dele, é enxergar que ali diante dele estava a salvação, estava o próprio Deus, amém? O Deus encarnado, né? Mas era o próprio Deus. Ele conseguiu enxergar e abraçar essa oportunidade. Então, percebam bem, queridos, aquele homem que veio sofrendo, né, por tantos anos e acabou ali morrendo na cruz do Calvário, na cruz ali ao lado de Jesus, ele percebeu a última oportunidade. Ele percebeu, ele quis enxergar em Jesus a sua tábua de salvação. Então, ele veio sofrendo, ele veio trabalhando, ele veio, enfim, né, insistindo muitas vezes em coisas erradas, mas ele não perdeu a sua última oportunidade. Percebam, queridos, que não é pelo mérito, é pela necessidade. Nós, inúmeras vezes, estamos para fazer algo por alguma pessoa e nós caímos naquele erro grotesco, naquele erro horroroso, naquele erro que o Senhor abomina, que é o julgar o outro. É achar que o outro não merece. Tipo assim, eu poderia fazer, mas ele não merece. Poderia ajudar, mas ela não merece. Queridos, e porque às vezes a pessoa, né, é abençoada, a pessoa recebe uma bênção, algo que nós queremos, a pessoa vai lá e recebe, e a gente pensa, poxa, Senhor, eu estou orando tanto tempo por isso, não acontece comigo. Poxa, Senhor, o que você está falando para Deus nesse momento? O que eu e você estamos falando para Deus nesse momento? Eu mereço, ela não, ele não. Ainda que lá no nosso subconsciente, quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente, eu e você, cometemos esse erro? Que nós possamos, queridos, nessa manhã, abrir a nossa mentalidade e perceber que a nossa justiça para Deus, ela é como trapo de imundícia, ela para nada serve, para nada serve. Amém? A palavra de Deus nos diz, né, que lá em Lucas 18, do 9 ao 14, quem puder ler aí, lê aí Isaías 64, versículo 6, por favor, quem puder ler, só para não, eu ia deixar marcado, mas não tive nem tempo. Quem puder ler aí, por favor, nesse momento, lê para a gente aí, por gentileza. Alguém? Isaías 64, qual versículo, Cat? Sim, versículo 6, por favor, Lúcia. Somos como um impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. É muito forte o versículo, né? Ele é muito forte. Como vento, né? A gente, veja bem, nós somos folha, aí a folha ela tem um pequeno peso, né? Aí ela se seca. Aí vem aquela leve brisa, aquele vento, que são as nossas iniquidades, e nos levam para bem longe, né? Percebam como a nossa justiça, ela de nada serve no reino de Deus. Não serve, não serve. O que o Senhor quer é que nós venhamos a entender que a justiça dele não é meritória. A justiça dele é baseada na necessidade. Necessidade. Por isso, eu fiz isso aqui, entendeu? Mérito versus necessidade. Porque se a gente for olhar para o mérito, né, a questão da meritocracia, a gente vai olhar para a nossa capacidade ou para a capacidade do outro. Deus não quer isso, amém? Quando a gente olha para o mérito, a gente olha para o eu. Deus não quer isso. Quando a gente olha para o mérito, a gente vê o que o nosso braço pode fazer. A gente se apoia na força do nosso braço. Deus não quer isso. Quando a gente olha para o mérito, né, a gente está olhando para a nossa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não. No mundo secular é outra realidade. No seu trabalho, se esforça, sim, para ter mérito, isso é bom. Mas eu estou falando aqui do reino de Deus, do reino dos céus, dessa salvação que nos abraçou e que tantas vezes, né, a gente tenta confundir, né, trazer para esse mundo espiritual essa questão secular que tem acabado com a vida de tantas pessoas. Por conta dessa busca incessante pelo mérito, famílias estão sendo destruídas, filhos estão sendo esquecidos, casamentos estão sendo arruinados, amizades estão deixando de existir,
né? Bons relacionamentos estão se tornando insuportáveis. Por quê? Porque as pessoas estão sempre em busca do mérito. Não, eu quero a resposta. Não, eu mereço isso, eu quero aquilo. Sim, merecemos um melhor salário, busque isso para a sua vida, na sua vida secular. Eu mereço uma casa melhor, trabalhe para isso. Isso é fruto de salário, isso é fruto de trabalho. Amém? Se eu quero um carro melhor, amém. Vamos nos organizar financeiramente para isso. Mas no reino de Deus, quando a gente olha para o outro e tenta enxergar nele, não, ele não merece, eu não vou dar porque ele não merece, não, eu não vou fazer isso porque, sinceramente, eu não vejo nele a capacidade de merecimento, queridos. Nós estamos agindo de uma forma insana. Nós estamos agindo como um trapo de imundície, porque a nossa justiça é isso que representa no reino dos céus. Amém? Então, que nós possamos entender de uma vez por todas, que é baseada na necessidade que o Senhor olha para nós, amém? E nos enxerga, não. Por isso que o Senhor Jesus veio ao mundo, encarnou-se, amém? Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor Jesus, tomando a forma de homem, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é usurpação? O que é usurpação? É simplesmente você roubar algo de alguém? Não. Usurpação vai muito além disso. É você tirar proveito de qualquer situação. E Jesus não quis tirar proveito da sua condição de Deus. Ele era Deus. Mas por quê? Por que Jesus fez isso? Porque na figura do Pai, ele entendeu a nossa necessidade de Deus. Porque se fossem pelos nossos méritos, queridas, eu e você não estaríamos aqui. Se fossem pelos nossos méritos, nós, com certeza, talvez, eu nem estaria viva. Né? Dadas as nossas muitas histórias aí, talvez nós não estaríamos aqui, estaríamos lá no mundão, não sei. Mano, eu sei que a misericórdia de Deus ela é maravilhosa. E Deus nos olha com esse olhar de misericórdia. A palavra do Senhor nos diz que é pelas suas misericórdias é que nós não somos consumidos. Amém? O proprietário da vinha, ele entendeu a necessidade daqueles homens, amém? Do sofrimento daqueles homens que estavam ali esperando por uma oportunidade, da oportunidade que eles abraçaram. Opa, é o último momento, então vamos aproveitar. E vejam bem, o dono da vinha, ele não falou para eles que ia pagar um denário para esses últimos grupos que foram, né, ali trazidos para a vinha. Ele não falou que seria um denário, ele apenas combinou um denário para o primeiro grupo. Para os outros, ele falou, olha, eu vou lhes dar o que for justo. Na cabeça de um judeu, ele entenderia, amém? Ele entenderia que um grupo ganharia 1/4 de um denário, que não daria para praticamente nada. O outro grupo com certeza entendeu que ele ganharia metade de um denário. O outro grupo, 1/10 de um denário, vamos dizer assim. E ainda assim ele quis trabalhar. Ou seja, ele não negou o convite. Eles não negaram o convite. E é isso que o proprietário da vinha consegue enxergar na vida daqueles homens e aqueles outros trabalhadores da vinha que trabalharam ali, né, felizes, contentes, porque tinham conseguido, né, o sustento para a sua casa para aquele dia. Eles não conseguiram entender, porque eles tiveram logo de início as suas expectativas sanadas. Amém? Eles tiveram logo no início do dia, logo no primeiro momento do dia, uma oportunidade de trabalho. Aqueles outros não. O que deve ter passado na cabeça daqueles outros trabalhadores? Meu Deus, eu vou chegar em casa agora e não vai ter nada para comer. O que eu vou levar para minha casa? Para os meus filhos se alimentarem. É uma situação, queridos, a gente não entende a necessidade do outro, a verdade é essa. A gente tenta entender, ainda bem que a gente ainda tenta entender, né? Que nós não percamos essa capacidade de entendimento, de enxergarmos a necessidade do outro. Quando nós olhamos para a necessidade do outro, queridos, a gente está olhando com um olhar mais humanizado. A gente está mais próximo de Jesus. Agora, quando a gente olha com esse olhar meritocrático, essa coisa do merecimento, a gente está longe da figura de Jesus. Nós estamos longe daquilo que verdadeiramente o Senhor quer nos ensinar. Amém? Abram para mim aí agora em Lucas, no capítulo 18, do 9 ao 14, por favor. Só para a gente entender rapidamente. Lucas 18, do 9 ao 14. Acompanha aí, por favor. Lucas 18, do 9 ao 14. São versículos muito conhecidos, né, que fala da parábola do fariseu e do publicano. Eu vou ler rapidamente. Diz assim, do 9 ao 14.
Há alguns que confiavam em sua própria justiça. Olha aí novamente, né? A confiança na nossa justiça. E desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola, mais uma parábola, olha só. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Olha só que empáfia, né? Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Lá está o publicano do lado dele, coitado. Né? Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Queridos, se a gente ora, se a gente jejua, se a gente busca, a gente lê a Bíblia, não é mais do que a nossa obrigação. A gente não está fazendo nada mais do que nos foi mandado. E a Bíblia ainda fala que nós somos o quê? Servos inúteis. É isso que a Bíblia fala. Olha a lógica de Deus aí. Mas o publicano ficou à distância, e ele no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, ele está falando do lado, né? Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado. O próprio Jesus está falando do publicano. Ele foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, queridos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Quando a gente acha que o outro não merecia tal coisa. Quando a gente acha que Deus está sendo injusto. Não. O homem vai ser injusto muitas vezes? Vai. Nós vamos ser injustos muitas vezes? Vamos. Mas que nós possamos estar sempre com nossos olhos fitos no Senhor. Senhor, me ensina o que é verdadeiramente ser justo. Me ensina verdadeiramente a olhar com os teus olhos. Quando a gente olha, queridos, para a questão da necessidade, a gente olha com o olhar da graça. A gente olha, né, com o olhar da dependência de Deus. A gente olha, né, para o alto. A gente olha com o olhar do Senhor Jesus. Foi esse olhar que Jesus, né, teve para com a mulher, lá, a mulher adúltera, quando todos queriam apedrejá-la. O justo, na razão humana, seria apedrejá-la. A lei mandava fazer isso. Né? Mas Jesus, ele olhou para a necessidade dela. Necessidade de um abraço. Necessidade de uma palavra amiga. Necessidade de compaixão, necessidade de salvação. Que o nosso olhar, queridas, esteja sempre voltado para esse olhar de Jesus. Amém? Que nós não venhamos poxa, chegou agora e já quer sentar na janela? Não é isso que a gente fala? Não, está errado, queridos. É o Senhor quem capacita, é o Senhor que dá as oportunidades, é o Senhor que paga o que é justo. Amém? A palavra do Senhor diz que o dono da vinha, ele não acertou um denário com todos aqueles homens. Quando ele falou para aqueles outros grupos, eu vou lhes pagar o que for justo, aqueles judeus, com certeza, aqueles homens da parábola, trabalhadores da vinha, com certeza, entenderam na sua lógica humana que eles receberiam muito menos. E ainda assim, não negaram o convite. E o pai, observando a disponibilidade, o dono da vinha, observando a disponibilidade no coração daqueles homens e a necessidade que eles tinham, não para o mérito, mas para a necessidade deles, resolveu dar-lhes também um denário. Resolveu lhes dar também um denário. E quando ele fala que os últimos serão os primeiros, ele está falando que no reino do Pai não haverá grande nem pequeno. Seremos todos filhos, estamos todos na mesma condição. A palavra de Deus nos fala em Romanos, né, capítulo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você pecamos. E isso nos afastou, isso nos levou para longe. Mas a boa mão do Senhor foi até nós e nos abraçou. Amém? Foi até nós e nos trouxe para perto. Ok? A gente, para encerrar, né, a Sofia está aqui, Sofia, para. Para encerrar, né, para a gente entender, né? Jesus tinha 12 apóstolos, né? 12 apóstolos. Andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, ouviram muitas histórias de Jesus, né? Alguns decepcionaram Jesus, outros mais, outros menos, mas Jesus pegou homens, vamos lá, rapidinho para encerrar, tem 5 minutinhos ainda. Jesus pegou homens débeis, fracos, problemáticos, amém? Homens que necessitavam de uma oportunidade de salvação, mas Jesus não olhou para o mérito deles, Jesus olhou para a necessidade, Jesus olhou para a história deles. Jesus enxergou lá na frente o que eles poderiam vir a ser no reino dele, no reino de Deus. Amém? Então, Jesus pega esses homens e os transforma de uma forma incrível e sobrenatural. E esses homens são os pilares do que nós conhecemos hoje como igreja. Graças a esses homens que não tinham mérito algum, amém? Que Jesus escolheu, que Jesus viu neles algo de precioso, é que nós estamos aqui
porque eles, após a morte de Jesus e a ascensão dele aos céus, eles prosseguiram na obra e na missão. E hoje nós estamos aqui graças a esses homens que não desistiram, amém, de trabalhar para o reino, que trabalharam por 1 denário, achando que iam receber metade de 1 denário, 1/4 de 1 denário. Não, eles sabiam que aquilo era justo. Aí agora, no final lá da sua era, vem um homem chamado Paulo, o Saulo de Tarso, que transformado foi em um Paulo. Esse Saulo de Tarso matou a muitos cristãos. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Esse Saulo de Tarso era um conhecedor ferrenho da lei. Ele mesmo fala, eu era o maior conhecedor. E ele conhecia muito da lei, doutor na lei. Doutor da lei. Esse Paulo, que autorizou a morte de muitos cristãos, que perseguiu a muitos cristãos, esse Saulo, que foi, né, transformado em um Paulo, teve um encontro com Jesus após a morte desse Jesus. Teve um encontro com Jesus. E bastou aquele encontro para transformar a vida daquele homem. Vejam bem, aquele Saulo de Tarso, que matou a tantos, agora é também chamado para esse reino. E hoje nós temos, né, a história dele na Bíblia Sagrada. Enfim, a sua biografia. E a nossa igreja, a nossa vida cristã é pautada nas cartas paulinas, né? A nossa vida cristã não é pautada tanto quanto nas cartas paulinas, né? Quanto são na carta de Tiago, na carta de Pedro, nas epístolas de João, não. Né? É claro que eles também corroboram para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Toda a palavra de Deus ela é uma relíquia, ela é maravilhosa. Mas vejam bem como Paulo, tendo sido chamado lá como um dos últimos, que também foi considerado apóstolo, né? Embora muita gente questionasse, né? Mas ele não andou com Jesus, como é que ele é apóstolo e tal, enfim. Mas eu tive encontro, ele mesmo falou, olha, eu vi a Jesus, eu tive encontro com Jesus. E ele agora, né? Ele traz para nós as bases doutrinárias do evangelho que nós conhecemos hoje. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Esse Paulo que matou a tantos cristãos. Havia algum mérito? Não. Mas havia uma necessidade, porque Jesus enxergou nele algo de muito precioso. Queridos, que nós possamos olhar umas para as outras, uns para os outros, para dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para aquele que muitas vezes nos aperreia, né? Aquele que muitas vezes rouba a nossa paz. E fala, Senhor, me ajuda a enxergar a necessidade dele. E que nós possamos orar com mais tranquilidade por essas pessoas. E que possamos entender que a justiça de Deus, ela é infinitamente superior à minha e à sua. Quando nós entendermos isso, nós vamos compreender muito mais o que é esse olhar de Deus. Quanto mais necessidade nós enxergarmos na vida do outro, quanto mais esse olhar de necessidade nós conseguimos, enfim, direcionar para o outro, mais próximos de Jesus, mais parecidos com Jesus, nós vamos estar. Não é pelo mérito, é pela necessidade. Amém? O dono da vinha enxergou isso. Por isso ele pagou 1 denário por todos eles, porque ele sabia que eles dependiam daquele salário. Jesus veio e deu salvação a todos, promoveu salvação a todos. Ao que aceitou Jesus há 30 anos atrás, 40 anos atrás, 60 anos atrás, 100 anos atrás, do que aquele que vai se converter no último momento. Eu, uma vez lendo, né, para encerrar, agora eu vou encerrar de verdade, tenho 2 minutinhos. Lendo uma vez, né, super interessante, né, falando sobre o poder da consciência, Uma pessoa que pega uma arma e se mata, dá um tiro na cabeça, ele não morre instantaneamente, já está provado pela ciência que ele tem, pelo menos aí, eu não lembro agora, 2, 3 ou 4 segundos, né, de consciência antes de morrer definitivamente, né? E eu enxergo esses últimos segundos, esses poucos segundos, como misericórdia de Deus. Aí pensa comigo, eu e você que estamos aqui na luta, pregando, lutando, caminhando, orando, buscando a Deus, lutando com a nossa família, indo à igreja e tal, buscando o Senhor, lendo a palavra. Aí essa pessoa vai, toma mas ele é suicida. A questão do suicídio é uma outra questão, tá? Eu estou falando da misericórdia de Deus. Uma misericórdia, como a misericórdia de Deus, ela está para todos. A Bíblia fala que é para todos. Ele ainda tem esses poucos segundos de consciência. Eu enxergo esses poucos segundos de consciência como aquele momento daquela pessoa, meu Deus, o que eu fiz? Perdão. Se esse perdão for realmente de coração, eu acredito que seja, que diante da morte, né? Quem não vai realmente se quebrantar, não é verdade? E a Bíblia fala que um coração contrito e espírito quebrantado, Deus não despreza. Então, eu acredito num Deus de misericórdia. Por muitos anos, eu acreditei muito num Deus mais carrasco, um Deus muito radical,
né? Um Deus que eliminava, você vai para o inferno, você vai para isso. A gente comete tantas vezes esse erro. Lança as pessoas no inferno pela nossa própria justiça. Ele errou, ele não vai para o céu. Isso ali, salvação para ele, jamais. Ih, coitado. Aí, nesse momento, coitado somos nós, por pensarmos dessa maneira. Cuidado para não julgar o outro. Vamos tomar cuidado com isso. A Bíblia fala que o mesmo peso, a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos ter esse olhar desse trabalhador, desse proprietário da vinha. Vamos olhar com esse olhar de Jesus. Não olhando para o mérito, mas olhando para a necessidade. Amém? Quando tivermos esse olhar, estaremos cada vez mais fazendo como Paulo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Oh, meu Deus, que responsabilidade falar uma coisa dessa. Que nós possamos dizer isso todos os dias. Senhor, que eu seja teu imitador a cada dia. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê um dia de paz, de segurança. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer reforçar alguma coisa? Essa é a oportunidade. Nem que seja um amém, gente. Quero ouvir vocês. Nem que seja um amém. Eu quero dizer glória a Deus. Glória a Deus. Porque Amém. hoje Deus respondeu todos os meus questionamentos. Eu acordei hoje questionando. E tomei um tapão na minha cara. Glória a Deus. Adorei, amei. Querida, todas nós tomamos um tapa na cara todos os dias. Ainda bem, santo tapa na cara. Ainda bem mesmo, né? É isso Porque aí. apesar, já se passaram mais de 2000 anos, né? E a gente ainda escuta coisas, né? Lá do passado e que a gente não coloca em prática hoje, né? Muito, cara. Muito. A gente, assim, todos os dias, é impressionante Verdade. como se passa tanto tempo na nossa vida cristã, e aí a gente olha direitinho e vê quanta coisa precisa ser mudada, né? Muita coisa. Quanta gente precisa mudar o nosso comportamento, nosso pensamento, os nossos sentimentos para se parecer com Cristo, né? Eu ontem, vou ser sério com vocês, né? Todo mundo já leu essa parábola, todo mundo já leu, né? Sim. Os evangelhos. Mas ontem, quando eu parei para analisar essa parábola, gente, eu lia e chorava. Eu lembrei de tanta coisa errada que eu já fiz, de tanto olhar julgador, né? Eu falei, meu Deus, eu estou toda errada. E ali o Senhor Jesus nos abraça, né? E fala assim, pelo menos a gente está se expondo a Deus, né? Então, durante a aula, o que eu mais fiz hoje foi chorar. E pedir perdão a Deus e agradecer. Porque eu sou uma pessoa que eu julgo a mim mesmo, direto. E me questiono. Pois é, a gente julga o outro como julga nós mesmos. Eu não sou merecedor. Isso. Também está errado. Não, Essa sou eu. E assim, na sua aula, eu passei o tempo todo pedindo perdão a Deus e agradecendo. Pois é, Luciane, pela nossa lógica, a gente acha que não é merecedora. A gente acha que não é merecedora. Mas a nossa justiça é trapo de imundícia. Nós fomos abraçados pelo mesmo plano de salvação. Nunca é tarde, né? O mesmo Jesus que Nunca é tarde para a gente pedir perdão pelos erros. interrompeu a caminhada de Paulo, indo para Damasco, esse mesmo encontro nós tivemos. Nós não somos como um Paulo, né? Nós não somos como um Paulo, oh meu Deus, quem dera essa fosse. Mas assim, é a mesma graça que estava sobre a vida dele, está sobre a nossa. A gente precisa entender isso, essa misericórdia, por isso a gente tem que agradecer muito a Deus. Entendeu? Por isso que a gente tem que agradecer muito a Deus pelas pessoas, pela família, pelas oportunidades, ainda no último momento, entendeu? Quando Jesus tiver para voltar, a palavra do Senhor diz que essa misericórdia vai haver um avivamento, né? Que será o momento em que Deus vai trazer muitos. Queridos, eu digo para você, como eu falei aqui quando estava falando, né? Eu, por muito tempo, fui muito radical. Por muito tempo, eu joguei muitas pessoas. Eu achava, não pode... Porque o tradicionalismo traz isso para a nossa vida. Né? O tradicionalismo traz isso isso é muito errado. Quanta coisa ruim esse tradicionalismo pesado trouxe para nós. Trouxe esse olhar julgador. A gente olhava para o exterior, né? Mas não, Jesus olha para dentro. Jesus enxerga aquilo que a gente não enxerga, que o outro não enxerga. Por isso nós estamos aqui hoje. Então, queridos, bem-aventuradas somos nós. Graças a Deus por esse plano de salvação. Amém? Com certeza. Amém, amém. Glória Amém, amém. Amém, amém. Amém. Vamos orar então, queridas? Amém. 10h35. Então, queridos, logo mais à noite estaremos reunidos como igreja,
Amém. Oi, Cristina, agora que eu tô te vendo. Oi, é porque a Ana estava dando aula. Ah, é? Aí eu não podia fazer nada aqui, entendeu? Ah, bom ver vocês, queridas. Amo vocês, Bom tá? ver vocês também, tá bom? Muito bom ver vocês. Vocês também. Cristina, hora aí pra gente encerrar, então. Alguém falar mais alguma coisa? Amém? Então, que o Senhor Não. tá, queridas? Deus abençoe, continue trazendo esse olhar para dentro de nós, tá bom? Sejamos cada vez mais imitadoras de Cristo. Cristina, pode orar, por favor? Para nos Senhor despedir? Deus, Senhor Deus e Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, a qual nós podemos aprender. Senhor, que a tua palavra seja guardada dentro do nosso coração para nós não pecar contra ti. Pai, nos ensina cada dia, cada manhã, Senhor, que nós possamos, ó Deus, nesse caminhar, Senhor, a cada dia vir aprender cada vez mais. Abençoa cada uma das minhas irmãs, abençoa cada lar, Senhor, neste exato momento. Eu te peço que esse dia venha ser um dia abençoadíssimo. Aleluia, como nós já começamos, Senhor, ser abençoada, Senhor, nessa manhã. Muito obrigada por tudo. Abençoa a tua filha que trouxe essa palavra. Tome em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Beijos. Beijo. Beijo, querida. Beijo. Tchau. Amém. Beijo, Tchau. gente. Até mais tarde. Amém. Até mais Até tarde. mais. Beijo, Até a gente. noite. Até mais tarde. Vocês. Beijo. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.